Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Review do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês um pouquinho, apenas um pouquinho, sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo do Max Weber. Esta foi considerada a obra mais importante do século XX e ela é fininha, né? A minha edição tá cheia de notas, então imaginem que este livro sem notas seria bem menos que isso. É uma obra muito fina, mas ela é muito densa e muito importante. É um texto, quando eu falo denso eu tenho medo de assustar. Denso no sentido de ter peso, o pouco que é dito tem muito peso. Mas não é uma escrita difícil, não se preocupem, é fácil ler, né? É agradável de ler, Max Weber. Estou tentando lembrar se eu já li alguma outra coisa dele. Eu acho que já li outros textos dele e eu acho que ele realmente não escreve difícil não, apesar de ser alemão, né? Porque os alemães eles tendem a dificultar a nossa vida. Por que esse livro foi considerado o mais importante do século XX? A explicação já está no título. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Então, ele está associando um desenvolvimento econômico, porque aqui está falando capitalismo, não está falando necessariamente desenvolvimento econômico, mas o livro trata de desenvolvimento econômico, desenvolvimento do capital, e ele associa isso à ética protestante. Só que ele não associa isso de maneira justaposta, coloca uma coisa ao lado da outra, não. Ele vai na Gênese, ele imbrica, ele explica. E ele começa dizendo que o capitalismo não existe apenas na cultura ocidental. Então, assim, não que ele tenha feito estudos sobre outras culturas, cultura oriental, mas ele pontua que há muitas sociedades, né, que já havia capitalismo e tal. E o que ele estranha, o que ele busca investigar, né, parece realmente uma pesquisa científica. É esse caráter universal de alguns traços da cultura do Ocidente. E ele começa a discorrer, a inventariar, né? Ele observa que os homens de negócios bem-sucedidos, todos têm algumas características em comum. Quando ele observou esses homens de negócios bem-sucedidos, eles eram protestantes. E aí eu já vou explicar o que ser protestante tem a ver com isso, mas antes disso, ele pontua esse capitalismo do Ocidente que ele estuda com mais pormenor, com uma lupa, tem como característica o trabalho racional, a racionalização, né? Esse caráter racional do trabalho e de livre iniciativa. Então não é um trabalho qualquer, a gente não poderia falar de trabalho escravo, a lógica do trabalho escravo, sem pensar no sistema econômico da época. É a lógica, a poética, no sentido de fazer. A poética do trabalho escravo não teria sentido aqui. Não. Ele está falando de trabalho de livre iniciativa. Ele está falando de um trabalho da era moderna. Se a gente fala era moderna, a gente está falando mais ou menos assim a partir do século XVI, né? Com o Renascimento a gente tem ali a questão da era moderna. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que o século XVI foi o período das reformas religiosas. Por que reformas religiosas e não reforma? Porque houve mais de uma, né? Houve a reforma protestante e houve a contra-reforma, a reforma católica. E a reforma protestante ela se desdobrou em várias ideologias religiosas que a gente já vai ver. Com isso eu quero dizer o quê? Que o protestantismo se desenvolve com a burguesia. Então, tudo a ver com o capitalismo, porque se desenvolvem juntos. O discurso de Calvino casou com as diretrizes do capitalismo que estava efervescente na época. Então, assim, tem tudo a ver. Se a gente for analisar a Gênese, a gente percebe uma raiz histórica comum. Então, Weber, ele associa o desenvolvimento econômico à questão religiosa. Ele fala dos judeus, também fala dos judeus, né? Se a gente parar e observar, a gente percebe que os judeus, eles costumam ter uma condição econômica melhor. Os protestantes também. Melhor em comparação a quê? Aos católicos. É claro, gente, estou falando assim de maneira genérica, estou generalizando, estou falando da maioria, né? Não estou falando em termos absolutos. Eu nunca falo nada em termos absolutos. A não ser se nunca agora, que eu acabei de dizer. E ele observa que judeus e protestantes têm êxito econômico.
Então ele percebe que o desenvolvimento econômico está atrelado a alguma ideologia religiosa. Só que aqui ele vai estudar a protestante, então ele não vai desenvolver essa questão judaica. Para falar dos judeus teria que ser um outro vídeo, uma outra questão, enfim, deixa isso de lado. Aqui ele fala dos protestantes. Então a gente vai ter que fazer uma retrospectiva histórica, né? Século XVI, como eu pontuei para vocês, o que aconteceu ali. A gente teve no século XVI a reforma, né, protestante, acho que 1517, né, a data em que o Lutero pregou lá os princípios lá na igreja. E depois do Lutero, a gente teve uma onda de protestantismo, assim, de ideologia sendo desenvolvida, disseminada e, principalmente, o catolicismo sendo questionado. E a burguesia? Quando que ela surgiu mais ou menos? A gente tem que lembrar das aulas de história. Já na Idade Média, pro fim da Idade Média, a burguesia já estava se formando, né? Toda aquela concepção feudal de vassalagem estava dando conta da realidade, a igreja estava entrando em descrédito. Lá pelo século, acho que 12 mais ou menos, a burguesia já estava se formando. Então perceba que no século XVI, a gente tinha alguns séculos já de burguesia já bem constituída do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, só século XIX, né? Porque vai tomar o poder mesmo. Mas do ponto de vista econômico, no século XVI, a gente tem ali um povinho já com dinheiro. Um povinho já com dinheiro procurando espaço. E é neste contexto que primeiro Lutero questiona a Igreja Católica e depois um suíço, Calvino, também protestante, também questiona, só que ele tem uma ideologia um pouco diferente da de Lutero, né? Ele pontua algumas coisas que Lutero não tinha pontuado. É o calvinismo que nos interessa, não o luteranismo. O que o Calvino diz? Ele questiona o livre-arbítrio do São Tomás de Aquino, né? Por quê? Qual foi um dos grandes deslizes da Igreja Católica que fez com que Lutero questionasse, enfim, né? Começasse com essa reforma? Era a cobrança de indulgência, né? Para salvar a alma. A Igreja Católica ela seguiu o princípio do São Tomás de Aquino, que é um dos grandes filósofos da escolástica. Ele era mais para o fim da Idade Média, né? Na Baixa Idade Média já. Segundo São Tomás de Aquino, as pessoas têm livre-arbítrio, então as pessoas podem errar, pecar e depois se desculpar, ser perdoada. Então há uma redenção, há uma salvação para o pecador. E foi com base nisso que a Igreja Católica começou a cobrar nas indulgências para salvar a alma, né? Então assim, tinha uma tabelinha até de preços, né? A depender do pecado, salvar almas. Então o Calvino rejeita essa teoria. Não tem essa de perdão, não, só Deus perdoa. Ele retoma as diretrizes de Santo Agostinho. Santo Agostinho também da escolástica, também da Idade Média, só que é da Alta Idade Média, séculos antes. Então, ele retoma Santo Agostinho, ele fala, não, salvação é pela fé, só os escolhidos vão se salvar. E só os escolhidos por Deus. Tá, mas como é que a pessoa vai saber que ela foi escolhida por Deus? Ela tem que ter fé. Então, assim, a gente está falando de pessoas predestinadas. Essas pessoas têm que ter fé. E como é que ela vai saber se a fé dela é suficiente? Ele fala, olha, vocês terão sinais. E aí ele começa a dispor sobre essa questão. Então a gente está falando de pessoas que são escolhidas por Deus e que só serão perdoadas por Deus, só julgadas por Deus. Certo? Não tem nada de livre-arbítrio, de salvação, de perdão. Não. A relação é com Deus. Ela tem que se comportar de determinada maneira para ela ganhar o perdão, para ganhar o reino dos céus, para ela ser escolhida. Aí os preceitos dessa ideologia cristã é o quê? Um dos preceitos, o trabalho. Você tem que trabalhar e acumular para ser um escolhido. Vocês percebam que a ética do trabalho, do acúmulo, é uma ética que diz respeito ao capital. E qual é essa ética? A ética do trabalho. Tem que ser um obreiro, tem que trabalhar para ser escolhido. Você tem que trabalhar, se desenvolver e não ostentar riqueza.
Se vocês quiserem uma boa referência sobre essa ideologia, sobre esse pensamento, só vocês buscarem pintura, livro, qualquer coisa da Holanda do século XVII. Tem um pintor holandês que eu gosto muito, que é o... Aliás, mais de um. Eu adoro a cultura holandesa do século XVII, adoro esse período. Aliás, adoro a Holanda, um dos países da minha vida, assim. Fecha parênteses. Frans Hals. Ele pinta, no MASP a gente tem obras dele, ele pinta aquelas figuras assim de preto, sabe? Aquela coisa calvinista, de preto, aquelas rendas brancas aqui, e as figuras gorduchas, alegres, rosadas, bem alimentadas. É um calvinista, é um burguês calvinista, sabe? Ele pintou muitos. Então, assim, a alegria só entre quatro paredes, a ostentação, a riqueza, muita comida entre quatro paredes. Vida pública tinha que ser de contenção. A vida privada poderia ser de ostentação. Não era possível, não podia ostentar em público. A ética protestante calvinista proibia isso. Não ostentar em público. Então as pessoas comiam, faziam farras assim dentro de casa, vida privada. As pessoas tinham gota, aquela doença que incha as articulações, excesso de proteína, de tanto comer carne, né? Porque elas podiam ostentar aquela opulência. A gente vê quadros representando isso. Tem um filme Moça com Brinco de Pérola, que se passa em Delft, que é sobre o Vermeer, pintor da época, e aí vocês têm um pouco daquela cultura. Fecha parênteses. Esses calvinistas, na Inglaterra eles eram chamados de puritanos, na França de huguenotes. A França era católica, a França expulsou, tinha as guerras de religião no século XVI, depois com o Edito de Nantes, né, foi concedida a liberdade de culto, só que no século XVII, Luís XIV, ele revogou o Edito de Nantes na França. Então os protestantes saíram da França, né, foram praticamente expulsos da França. Foram para a Inglaterra também e foram para onde? Estados Unidos da América, as colônias britânicas. Pense no que deu. Deu nos Estados Unidos que a gente tem hoje, né? Foram para os Estados Unidos calvinistas da Holanda, da França, da Inglaterra. Assim como os judeus, eles eram rejeitados em alguns países. A França rejeitou. E isso trouxe muito prejuízo para a França, hein? Mas isso é uma outra história. A França rejeitou os huguenotes, século XVII. Que revogou o Edito de Nantes. Aí, boa parte desse povo foi para as colônias britânicas nos Estados Unidos, né, que hoje formaram o que hoje são os Estados Unidos. Com essa ética do trabalho e do acúmulo. O que é a ética protestante? O trabalho de livre iniciativa e a não ostentação. Qual é o espírito do capitalismo? O acúmulo. Percebo que o acúmulo combina com a não ostentação. Você não pode ostentar riqueza. E você tem uma lógica capital que é de acumular para reinvestir. Então é o capital que gera capital. O espírito do capitalismo é o acúmulo para fazer mais capital. É aquela coisa de se fazer. Se constrói e vai se desenvolvendo. Vai aumentando, vai se desenvolvendo. Essa lógica, essa ética protestante é uma ética do trabalho sem gasto. Você tem que trabalhar e guardar e não ostentar. Então vocês pensem que são duas lógicas que combinam. Isso faz sentido para o desenvolvimento? Faz todo sentido. Os Estados Unidos se desenvolveu com base nessa ideologia de acumular, de acumular, de acumular. Inglaterra também, Inglaterra puritana. Por que no século XIX, século XVIII já, século XIX, a Inglaterra era uma grande potência imperialista? Por conta disso, é claro que não é só por conta disso, mas por conta disso também, por conta dessa ideologia. Agora, Weber escreveu isso aqui no momento em que a lógica do capital era a lógica da acumulação, apenas. Só que muito depois da morte dele, a gente sabe que o capital, a lógica do capital mudou. A gente tem uma lógica do consumo. Não é a ética protestante que estabelece as diretrizes para o capitalismo se desenvolver e se tornar feroz. É o contrário. Hoje a gente percebe, ele não dispõe sobre isso aqui porque ele estava em outro momento, não tinha essa lógica do consumo. Aconteceu alguma coisa no século XX que fez com que
o princípio da não ostentação cai por terra. Aí as pessoas passaram a consumir. Então vocês percebam que é a lógica do capital que muda as diretrizes da ética protestante. Porque antes era de não ostentação, hoje é do consumo. Isso foi determinado pelo capital. Muita gente pode pensar que é o contrário. É a ética religiosa que determina como as pessoas vão se relacionar com o dinheiro. Então, é reinvestir, é não ostentar e tudo mais. Na minha concepção é o contrário. É a lógica do capital que determina as diretrizes, os princípios religiosos. Porque hoje a gente tem uma ética do consumo. Certo? O que mudou? Antes não podia ostentar, agora ostentam e consomem. Alguma coisa mudou. Porque o capitalismo, ele se esgota, mas ele se renova. Nessa renovação, tem que mudar a ideologia. Porque o que vai justificar, então, a renovação, a atuação do capitalismo? A nova forma de funcionar do capitalismo. Aí tem que mudar a ideologia. Claro, o Max Weber não discute isso aqui. Ele está num outro momento, ele está discutindo outras coisas, o que é importantíssimo. Mas hoje a gente percebe que a gente está num outro momento, num outro estágio, em que o consumo é a lógica. Quando que mudou isso? A gente percebe isso muito claramente a partir da década de 60. Depois da Segunda Guerra. Então, assim, a gente pode até associar essa mudança de comportamento com os adventos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Mas isso seria assunto para outro vídeo, discutir quando que a sociedade, principalmente americana, começou a se tornar sociedade de consumo. Isso é assunto para outro vídeo. Só vim falar disso aqui mesmo, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Agora eu espero que vocês entendam por que esse livro é seminal, foi considerado o mais importante do século XX. Porque ele associa coisas que depois que ele já fez, a gente acha, nossa, mas é evidente. É evidente porque ele mostrou, né? Que se fosse pra gente chegar a essas conclusões sozinhos, a gente não chegaria, né? Mas ele faz tão bem, amarra tão bem, que deixa tudo óbvio. Mas o óbvio não existe. O óbvio não existe para a coletividade, existe para quem estabelece ali as relações. Então eu espero que vocês agora leiam o livro, porque este vídeo e nenhum outro vídeo que vocês assistirem sobre isso vai substituir a leitura. Na verdade, o vídeo é só para despertar o interesse pela leitura. Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal se não for inscrito, de me seguir nas redes sociais, O Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Beijos e tchau, tchau.